Kita dá um ataque fatal no Susano. A reunião entre Beelzebub, Buda, Kintoki, Odin e Thor, tá ligado? Para um embate. E uma pequena pintadinha dos deuses primordial. Fala Clayana aqui e sejam bem-vindos aqui ao Taka Animes. Se você gosta de Sumatsu no Valkyrie, anime e mangá, deixa o like, se inscreve no canal e bora logo para o vídeo. O capítulo começa mostrando os deuses primordial, que são os deuses que nasceram do início do caos. A aparência deles parece bem da hora, tá ligado? São a origem do universo, o início de toda a criação. Os primeiros a governar o mundo inteiro. No entanto, o poder dos deuses primordial eram tão massivos que eles se autodestruíram. Dizem que eles retornarão ao início do caos. Aí mostra o Odin emanando a sua presença sinistra na frente do Buda e do Beelzebub. O Beelzebub e o Buda ficam olhando pra ele, e o Buda chega a dizer que a ressurreição dos deuses primordial, e o Corvo Preto fala: que merda você está falando? Você não sabe que os primordiais são os deuses de Acher, são apenas lendas? E o outro Corvo Branco fala: você está maluco, porque o Sr. Odin ia querer isso? Existem deuses antigos que uma vez se nomearam primordiais. Se esses deuses primordiais existissem, tanto o céu quanto a terra teriam sido aniquilados. Odin fica em silêncio depois dessa fala dos corvos. Beelzebub comenta: os deuses primordiais são apenas mitos, para nós, os deuses. Eu também acreditava nisso, até que eu achei esse livro proibido. E um dos corvos pergunta: livro proibido? E o Beelzebub conta que quando ele estava pesquisando sobre Satanás, eu encontrei ele lá no fundo da biblioteca, na parte do submundo. Um livro proibido que descreve a ressurreição dos deuses primordiais. Isso significa que os deuses primordiais realmente já existiram em algum ponto. Alguém sabe como ressuscitá-los. Também significa que aqueles que proíbem dessa coisa também existem. Corvo Preto pergunta quem diabos escreveria esse livro. E o Beelzebub responde: infelizmente a maior parte do livro estava apodrecendo. A maioria das páginas eram ilegais, mas encontrei uma passagem que dizia: quando a árvore do mundo absorve a água da vida, o Odin dos olhos gêmeos oferecerá o seu próprio corpo e o mundo voltará ao seu estado primordial. E mostra que, mano, o Odin não tá nada feliz com isso, tá ligado? O Buda fica chocado com essa revelação e os corvos ficam se perguntando: o que é isso? E o Beelzebub continua dizendo: já faz muito tempo desde que eu li, então demorei um tempo para ligar os pontos. Bem, posso estar maluco pensar que o conteúdo é sobre a ressurreição dos deuses primordial, mas não é esse livro proibido com seu nome escrito. A resposta do seu tão aguardado desejo? O Odin continua em silêncio e o Beelzebub aponta o seu cajado para ele. Certo, vai em frente e conte sobre isso, Sr. Odin. Odin começa a parecer que vai coçar a barba e do nada ele começa a rir. O Odin em seguida fala que vermes são sempre assim. Por acaso estou em algum ninho para pássaros? E ele começa a gargalhar muito e muito e muito. Ele mesmo diz que ele é um senhor da loucura, Lorde da raiva. E em seguida ele para de rir e chama ele de vermes de novo. E com a sua lança ele fala para eles sumirem. O Buda e o Beelzebub ficam em posição de batalha até que começa a sair raios do céu. E chega ele, o Thor, e ele pergunta o que tá acontecendo ali. O Thor vai se aproximando enquanto vai caindo raios e os pombos ficam todos em choque. Aí mostra o homão aí com o marretão dele. Ih, rapaz, lá ele. Em seguida o Thor vai no meio dos dois, entre o Odin, o Beelzebub e o Buda. E os dois ficam olhando para o Thor, tanto o Beelzebub quanto o Buda. O Odin fala pro Thor não ficar no caminho dele. E ele continua em silêncio, olhando para o Buda. O Buda diz: ei Thorzinho, você não veio aqui para ajudar o Odin, não é não? E o Thor responde que não tá ali para ajudar ninguém. Permita-me dizer uma coisa: o orgulho dos guerreiros que lutaram nessa arena não vou permitir que sejam manchados por qualquer um de vocês. E o Buda responde que o Thor é um cara com um sangue bastante quente. E ele fala que tudo bem então. E o Thor pergunta para o seu pai se ele está de acordo com isso, apontando a marreta para ele. E os pombos ficam lá em choque, né, mano? Pensando que o Thor vai mandar o Odin e eles de vala. E depois em seguida fica o Odin, o Buda e o Beelzebub em posição de luta. E o Thor responde que até o Ragnarok acabar, a vida e a morte serão decididas na arena. Essa é a cortesia de nós como guerreiro, mostrando aos nossos inimigos. O Buda responde: uau, nunca ouvi isso antes. O Odin fica pistola com isso, dizendo até o Ragnarok acabar, tipo discordando. E ele fala que tá de acordo. O Beelzebub fala: não fode comigo, putaço, essa história ainda não acabou. E o Beelzebub vai correr na direção ao Thor, quando ele fala: vou fazer você ouvir bem, mesmo que eu precise usar a força. E chega o Adamas. O Kintoki também chega e pergunta para o Buda se tem algo de errado ali. E fica lá, geral, mano. O Kintoki na frente do Odin, o Thor de frente pro Beelzebub e pro Buda, e atrás do Beelzebub o Adamas. Bagunça nesse lugar. O Beelzebub fala para ele não ficar no caminho dele. Adamas, se você tentar me parar, eu mato você. Enquanto o Beelzebub emanava uma energia que realmente ia matar o Adamas. Adamas responde para ele não manchar a dignidade divina
mina do Hades. Ele continua dizendo, foi você mesmo que falou isso. Você é tão legal quanto o gelo no inferno. Você é uma pessoa esperta, Beelzebub. Com a mão, Adamas força o Beelzebub a baixar o cajado dele. Não haja como um palhaço, seu depressivo. Beelzebub fica meio quieto, enquanto o Odin e o Thor ficam só olhando, ele se acertando. O Buda responde, e aí, Kenzinho, você não fica parado mesmo, hein? Enquanto o Thor e o Odin saem dali, o Kintoki fica só encarando o Odin. O Buda chega falando, quanto tempo? E o Kintoki fala, quem era aquele velho? E por que estava me encarando tanto? E o Buda responde que aquele é o Odin. Acho que é porque ele não gostou de você ter ido no Tártaro. Responde, por que você não falou pra ele? Ele continua dizendo, deixa quieto. Acaba de chegar do submundo. E o Buda pergunta, como foi lá? Ele fala que nada bom. Os guardas são muito resistentes. Eu nunca vou conseguir fazer contato com o Siegfried. O Buda fala que eu já imaginava. Sinto que quero conhecer o Siegfried ainda mais. Toki responde que, como eu disse, não vou conseguir tirar ele. E o Buda pergunta, bem, por que você não me conta os detalhes enquanto comemos alguns doces? O Kintoki responde, mas doces, você gosta mesmo, né? Cuidado para não ter cáries. E o Buda responde, eu escovo bem os dentes. O Buda sai dali dando tchau pro Beelzebub e fala pro Kintoki ir junto com ele. E o Beelzebub chama por Buda e pergunta pra ele, você não me odeia? E o Buda responde, odiar você? E o Beelzebub fala, você já sabe, não é? Aquele que plantou as sementes do Rajin no Zero Fuku fui eu. E o Adamas fala pro Beelzebub parar, segurando a blusa dele. Você deve me odiar tanto ao ponto de querer me assassinar. É isso mesmo? O Buda volta e fica de frente com o Beelzebub, emanando uma aura sombria e puxando sua arma divina. E ele responde, sobre essa história, o Beelzebub fecha os olhos preparado para ser morto e o Buda só dá um cascudão com a arma divina dele na cabeça do Beelzebub, enquanto o Kintoki e o Adamas ficam só olhando esse cascudão que ele tomou. E o Buda responde, bem, isso é o suficiente. Ele confiou em mim. E o Beelzebub responde, o quê? Foi o Zero que me ensinou isso. É inevitável que o ódio suba no meu coração. Mas se eu deixar que ele tome conta do meu corpo, seria o mesmo que traiu o Zerinho. Caminharemos juntos ao caminho da luz, foi o que eu disse. É uma promessa que eu fiz a Zero. E é essa a razão porque eu não odeio. Ele fica se lembrando do Zero e diz, é melhor assim, não é? Zerinho. Beelzebub fala, você é realmente um cara complicado no fundo. E ele guarda o seu cetro e vai embora. Mas talvez algum dia, se você quiser, você pode voltar e me matar. Você vai possivelmente conseguir. O Buda responde, você é um cara bem estranho. E o Adama sai dali também, dizendo o quê? Permita-me dizer que você acabou de falar que não odeia. E logo em seguida você bate nele, o que foi isso? E o Buda ri dizendo, calma, 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 isso foi apenas a minha adolescência. E o Adamas responde, esse cara tem algum problema. E Togi responde, nada incomoda esse cara. Voltando pra luta do Okita e do Susanoo, ao mesmo tempo, na arena de Valhalla, a plateia foi envolvida em um estranho silêncio. E temos o combate frenético entre o Okita e o Susanoo trocando golpes. Até o Shiva tava olhando de longe, tá ligado? O Nilda, o Jack, tava todo mundo vendo o confronto insano entre um matador de homens e o maior matador de deuses da história. O Susanoo bloqueia a espada do Okita e empurra pra trás. Em seguida, tenta cortá-lo, mas o Okita desvia e coloca os pés na parede. Em seguida, ele pega o impulso na parede e vai pra cima do Susanoo. Tenta cortá-lo, mas acerta o chão. Em seguida, ele manda o Ruby Kai Dragon Trace Sword, tentando cortar o Susanoo de novo, mas ele dá tipo um counter, tá ligado? Fazendo o Okita pegar impulso e indo pra trás. Esse golpe do Susanoo chega até a cortar a bochecha e o cachecol do Okita. Na outra página, a gente vê a plateia assistindo a luta. Um dos caras comenta, eu não faço ideia do que está acontecendo, mas sei que é algo incrível. Que luta de espadas incrível. Esses dois são incríveis, você não concorda? Isso é... Em seguida a gente volta pro Susanoo e pro Okita. O deus da espada e a criança demônio estão em um combate até a morte. Tira de Susanoo, engole os ataques de Okita que executam uma velocidade divina. O Okita reage em um contra-ataque ao mesmo tempo, mas o Susanoo esquiva e contra-ataca ainda mais. Esse duelo entre o maior matador de deuses e o maior matador de homens da história, este é um pico das batalhas sangrentas entre espadas. O Hades já tá morrendo vendo essa luta, tá ligado? Ele não tá conseguindo acompanhar. E o Hermes responde que não quer se distrair nem por um segundo. O irmão Hades está totalmente focado e a sua alma até saiu do corpo. O Zeus responde que espadas também são legais, mas o que eu quero são punhos. Enquanto isso, quem tá mais empolgado de todos vendo a luta dos dois é o Anubis. Estou tão animado que mal posso esperar. Isso é tão incrível. Cara, eu sabia que não deveria ter dado a minha vez. Não consigo me controlar, esse humano está fluindo até lá. O melhor cheiro de todos. O aroma perfeito e forte, o cheiro da morte. E vemos o Okita. E em seguida, até o próprio Musashi Miyamoto, ele fala que está interpretando cada barra com esse Shira. É uma postura assustadora. O Sasaki responde que, tanto quanto podemos ver, cada um deles está... O Senhor Deus Susanoo dominou todas as técnicas de espada, todas as criadas pela humanidade ao longo da história. Ele pode compreender todos.
e talvez ele atingiu o ápice de todos esses estilos. A Valkyrie responde Deus da espada, e tá mais pra uma espada metamorfórica. O Sasaki responde que eu não consegui isso. Agora, vamos ver como você pode vencer esse Deus. Me mostre. Mais forte do período Edo, Okita Souji. Susanoo elogia ele, dizendo que o seu Ryubi agora há pouco foi uma técnica incrível. Muito bom. Okita fala que você iria arrancar meus braços naquele contra-ataque. Como pode dizer aquilo? Isso foi legal. Estou me divertindo muito. E o Okita sorri. O esquadrão do Okita fala que ele está se divertindo. Se ele perder a concentração, ele vai morrer imediatamente, sabia? E um dos caras fala que duvida que ele tenha medo da morte nesse momento. Todo dia era uma batalha para ele. A morte sempre esteve ao lado dele. Para nós, os Shinsengumi, a luta até a morte é a nossa vida diária. E o Susanoo fala, você ainda está rindo? É por isso que você é o capitão da primeira unidade de Shinsengumi. Único. Souji Okita. E o narrador fala que contra as posições infinitas da espada de Shira, a posição da criança demoníaca era sem forma. E vemos o Okita bem pra baixo, velho. Algo incrível que vai acontecer. E um dos caras da plateia fala, o que é isso? Ele baixou a guarda? Sem chance. Ele está desistindo. E Musashi Miyamoto fala, isso é a postura sem forma. O Hyagyo Shinkagekui. E o Musashi fala, não, é semelhante, mas não deve ser. É possível não ser aprendido em outro lugar. Para sobreviver ao inferno do período Bakumatsu, adquiriu de forma natural após a luta até a morte contra inúmeros samurais do período. E nisso que eu acredito. A Valkyria fala natural e o Sasaki responde, sim. O Susanoo todo felizinho, vendo a postura do Okita, fala, o seu olho, eu estou adorando isso. Isso tá prestes a virar um selvagem como no inferno. E o Okita fala, eu também. Aqui vou eu. Ele está com um olhar sério, pronto para matar o Susanoo. E o Susanoo até pensa, o ar ao meu redor mudou. Essa pressão, uma espada. Okita vai em direção ao Susanoo, como se ele nem fizesse barulho e estivesse indo voando para frente do Susanoo. O Susanoo não entende nada enquanto o Okita chega perto dele e lança um ataque, que o Susanoo bloqueia. Eu nem consegui ver o que aconteceu. Em seguida ele manda outro ataque e o Susanoo desvia por pouco. E descendo a espada, logo em seguida o Okita tenta ir em direção ao Susanoo, enquanto o Susanoo pega a distância. Só que fala, uma coisa que o Okita tem que supera aquele deus. Isso é suas inúmeras experiências de quase morte. Pois o Okita coloca a espada no braço do Susanoo, fazendo pressão, e em seguida ele manda um puta de um corte, abre o peito do Susanoo, acabando assim o capítulo de hoje. Clã, o capítulo foi muito insano, teve muita informação, a gente teve um pouquinho dos deuses primordial. Isso mostra que depois do Ragnarok, depois que todas as lutas acabarem e tiver um vencedor, ainda vai ter mais bagunça, ou seja, Sumatsu não é só o torneio, não vai ficar só no torneio até o final da obra. E, velho, eu achei muito incrível. A luta também tá começando a esquentar, já tá no ápice dela, tá ficando muito boa. Eu não esperava muito pra essa luta tá me divertindo até, tá ligado? Então é isso, me diz aí embaixo o que você achou e nos vemos no próximo vídeo. Fui!